E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Hoje o nosso conteúdo é o estudo do livro de Abacuque, apenas 3 capítulos também. A palavra Abacuque, etimologicamente falando, significa abraço, abraço fraterno, abraço amigo. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos perceber a indignação do profeta em face à injustiça praticada contra os servos de Deus. No capítulo 1, por exemplo, destaca-se o verso 2 e o verso 3, quando de um modo sincero o profeta apresenta o seu questionamento a Deus em oração. E veja que modelo de oração envolto por sinceridade, por transparência faz o profeta. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Por que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e o litígio? Você percebe que Abacuque está indignado com o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. Por que o ímpio está se dando tão bem e o justo está se dando tão mal? Por que o justo clama por Deus e aparentemente o livramento não está em evidência, não vem a contento e nem no tempo esperado? Abacuque continua esse desabafar com Deus, mostrando-nos que a oração de verdade é abrir o coração a Deus em sinceridade. Ele ensina-nos o que é oração de fato. Você tem alguma insatisfação com Deus? Utilize essa ferramenta chamada oração para desabafar, para pôr para fora o que você está sentindo. Observe que Abacuque não é desrespeitoso para com Deus, mas é muito honesto no sentido de quem está insatisfeito com o aparente descaso do Senhor em face ao sofrimento do ímpio. No capítulo 2, você percebe no versículo 4 que Abacuque chega a uma conclusão. Se é tudo desse jeito, eu preciso viver pela fé. Eu tenho que acreditar que, a despeito de todas essas mazelas enfrentadas pelo justo, o Senhor continua no controle e no devido tempo tua providência vai se evidenciar. Ou seja, o justo tem que viver pela fé, acreditar que Deus está no controle por trás de todas essas coisas. E essa é a conclusão. Não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé, diz o verso 4 do capítulo 2 de Abacuque. O mesmo capítulo 2 traz um posicionamento divino que já nos serve como respaldo para afirmar que os olhos de Deus não estão fechados em face ao sofrimento. O verso 20 diz assim do capítulo 2: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esse versículo normalmente é utilizado para falar sobre reverência na igreja. Olha, fiquem quietos, o Senhor está em seu santo templo, vamos fechar a boca, vamos fazer silêncio, ficar em reverência, porque estamos na presença do Eterno. Embora seja muito essencial a reverência quando se está prestando culto ao Senhor, no sentido de que você precisa prestar atenção para que as bênçãos daquele culto realmente contagiem o seu coração. Caso contrário, se você não prestar atenção, como será abençoado por aquilo que está sendo exposto? A reverência é uma necessidade. O desbravador tem em uma de suas leis exatamente essa perspectiva, andar com reverência na casa de Deus. Todavia, o texto não está falando de silêncio no templo. Está dizendo que Deus está em seu santo templo. E no templo em que Deus habita neste momento de Abacuque, trata-se do santuário celestial. Deus está no seu templo, Deus está em sua casa, e você já sabe que, profeticamente revelado, o que Deus faz em sua casa são as atividades pertinentes ao desenvolvimento do plano da salvação. Deus não está sentado numa nuvem de braços cruzados esperando o que vai acontecer ou entregando à terra a sua própria sorte, como acreditam os deístas. Não. Deus está no santuário, e estar o Senhor no santuário, conforme nos mostra o Apocalipse, significa sinônimo de trabalho. Ou seja, é aquilo que o profeta Daniel falou, o contínuo sacrifício de Cristo.
o que ele desenvolveu na cruz do Calvário, colocando em prática aquilo que foi planejado antes da fundação do mundo, continua em execução, só que agora no santuário de Deus. Então se liga, quando você olha todas essas mazelas do mundo ao nosso redor e aparentemente o abandono de Deus, Deus está dizendo para você, como disse para Abacuque, eu estou no meu templo, eu estou fazendo o que precisa ser feito. Fica quietinho, enfia a viola no saco, fica quieto, porque eu estou trabalhando e no meu tempo correto, eu vou agir. A resposta do Senhor é surpreendente e, dado a resposta, o posicionamento de Deus, Abacuque decide, a despeito de às vezes não saber explicar muitas situações, mas viver pela fé, ele decide o que está no verso 17 e 18 do capítulo 3. E que decisão! Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que a ovelha da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É verdade que os ímpios aparentemente estão se dando bem, mas o justo viverá pela fé, acreditando que o Senhor em seu santuário está fazendo o melhor para a humanidade no devido tempo. Essa vontade do Senhor será executada. E Abacuque segue dizendo que ainda que dê tudo errado, a figueira não floresça, a vide não dê mais o seu fruto, ele vai continuar se alegrando e confiando no Senhor. E você, em face à aparente prosperidade do ímpio, em face à aparente vantagem que os ímpios estão tendo, você vai continuar confiando no Senhor e vivendo pela fé, crendo que Deus está em seu santuário, realizando a obra que precisa ser feita? Ou você vai se entregar à sua própria sorte, ou quem sabe tornar-se até um ímpio por conta de uma revolta sem causa em seu coração? Pense nisso. Graça e paz. Amanhã tem mais. Deus abençoe. Estamos juntos no nosso Ano Bíblico.